Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. E aqui para nós também. Então, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Nós vamos dar continuidade, Bem no finalzinho da aula passada, nós falamos sobre a realidade, da vida futura, a esperança da vida futura, as promessas que o Evangelho nos traz, de uma eternidade, ou seja, um projeto que Deus tem de redenção com a humanidade, que é resgatar esse ser humano, recriando ele em Cristo, que nós chamamos de regeneração, para que possamos estar então vivendo a plenitude da criação de Deus, para que a gente possa viver aquilo que Deus em Adão propôs, e o Adão ele não deu conta, ele decidiu não estar vivendo na dependência de Deus, porque quando o Satanás aparece a Adão, ele propõe que Adão possa viver autônomo, que ele seja aí uma pessoa que não viva sustentado por Deus, e isso é impossível, é simplesmente impossível. Não é questão de escolha, O Adão falou, não, vou escolher então viver por mim mesmo. Isso é uma mentira, Satanás, o que ele sabe mais fazer, ele fez ali. Ele falou uma mentira. Então é impossível viver a parte do Criador. Adão não deu conta, se rebelou. Nós, em Adão, nos rebelamos, junto com Adão, nos rebelamos. E aí, em Cristo, nós fomos reconciliados. Isso é o livro de Romanos, capítulo 5, que vai dizer isso, A salvação, por um homem entrou o pecado no mundo, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, por isso que o pecado se alastrou, todos morreram, todos então em Adão pecaram, mas em Cristo todos são salvos. Então a gente vê dois referenciais aí de ser humano, um de perdição e o outro de salvação. Então Adão não deu conta, nós nos rebelamos, e em Cristo nós somos aqueles que voltaram da rebelião, E aí decidimos então servir a Deus e entendemos que Deus é o nosso Criador, sustentador, resgatador, salvador, e que nós confiamos em Deus e confiamos que Ele sabe de fato como o ser humano deve viver. É por isso que nós em Cristo somos salvos, e em Cristo nós seremos transformados, como diz o 1 aos Coríntios capítulo 15, a gente vai tratar disso na próxima aula, se der tudo certinho, minha programação, sobre a ressurreição. Mas enfim, só para dar essa introdução aqui e continuar o que nós falamos na aula passada, Eu disse que para os materialistas a vida futura não tem sentido, Por isso que vivem como se Deus não existisse, ou como se não fosse uma realidade. Eu quero aqui ler com vocês Lucas, já abrindo a Bíblia, já pegando um texto bíblico para a gente estar aqui desenvolvendo o pensamento aqui dessa aula, do início, da introdução dessa aula aqui. O capítulo 12 de Lucas, versículos de número 13 até o 21, vai nos falar de uma parábola que Jesus contou sobre um rico insensato. E é bem interessante aqui que Jesus começa assim, Lucas capítulo 12, versículo de número 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, esse aqui é o versículo chave, o 15.
Disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E aí propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico, o homem já era rico, hein? Tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Veja bem. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias. Descansa, come, bebe e folga. Se alegra, hein? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Uma expressão curiosa, né? Quem pode ser rico para com Deus? Aqui a gente percebe a visão de um materialista, ou seja, aqueles que vivem como se a realidade se resumisse em coisas palpáveis, visíveis, né, na matéria, nesta vida, na biologia, e desconsideram uma realidade futura. Então os materialistas vivem como se Deus não existisse, como se não fossem dar conta da sua vida, dos seus atos, né, para esse Deus justo. Então a gente percebe aqui, inclusive, a gente fala que tem crentes ateus, né? Eu falo assim: André, crente ateu, como que é possível isso? Existem os ateus mesmo, que são aqueles que intelectualmente eles construíram a ideia que Deus não existe, que isso não muda nada, irmão. Tá? Nada é alterado porque o homem falou assim: Deus não existe, o inferno não existe. Isso não altera a realidade nenhuma, né? Então a gente às vezes fica assim, a pessoa pensa que, nossa, mudou a realidade, né? Por causa da decisão dele. Vocês estão todos me ouvindo aí? Tá tudo certinho? É que parece que... tá, pensei que deu uma congelada assim. Tá certo, isso, Ana. Tá dando uma congelada aí. Mas voltou? Voltou? Mas o áudio tá bom. Tá só a imagem, né? Então, vamos lá. Bom, então tranquilo, já que o áudio aí não deu nenhuma picotada, então a gente segue aqui. Então veja bem, a gente diz que existe ateus, né, que são esses intelectuais que eles elaboram na mente deles ideias de que Deus não existe. E esses são chamados ateus mesmo, né? E tem aqueles que a gente chama que são ateus práticos, que são alguns cristãos, inclusive, que vivem de uma maneira como se Deus não existisse, né? De uma maneira totalmente desvirtuada, desregrada, enfim, aqueles materialistas mesmos, que não entenderam essa realidade futura, não entenderam que a vida, ela se estende, e aliás, aqui é apenas uma semeadura. Esta vida aqui ela é transitória, ela é pueril, é como Tiago diz na sua carta, é como um vapor que aparece e se desvanece, né? Com essa fugacidade, com isso que é muito transitório mesmo, é muito rapidinho, né? O Salmo, acho que é o Salmo 90, se não me falha a memória, ou é o 92, ele vai dizer que a vida é como um conto ligeiro, um continho ligeiro, né? Salmo acho que é o 90, só para confirmar para vocês aqui, acho interessante ter essa referência aqui. Vai inclusive falar: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Dá-nos um coração sábio. E vai falar da brevidade da vida. É o salmo inclusive mais antigo que nós temos dos salmos, que é o Salmo de Moisés. Diz assim, Salmo 90, versículo de número 5: Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, né? Verso 6, verso de número, agora o 9, olha só: Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Verso 12,
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? Ou seja, a realidade que Moisés presenciou aqui, que a vida é esse sopro. E olha que ele viveu aí os 120 anos, né? Se não me fala isso, exato 120 anos. A vida dele é dividida em 40, 40 e 40 anos. Então viveu 120 anos e mesmo assim disse, ó, canseira, enfado. E um homem que está dizendo isso, tá? Aliás, essas palavras são de um homem que não conheceu, né, a fadiga. A Bíblia vai dizer que ele teve uma saúde de ferro, né? Então, quando Deus o recolheu, não é que ele morreu lá todo capengando, enfermo, né, não aguentando mais, não. Estava lá com o seu vigor, né, de uma maneira extraordinária. Deus o deu saúde perfeita até 120 anos e Deus o recolhe para si. Olha que coisa interessante. Mesmo assim, este homem, ele chega a essa conclusão e que de fato poderia se viver 200, 300, 400, poderia se viver como Matusalém viveu, se não me falha a memória, foram 963 anos. Já pensou? Viver 963 anos. E não é se arrastando não, irmãos. Porque acho que com 500 ou 600 anos lá ele tinha filho ainda. Então, né? Só para a gente ter ideia dessa realidade no início da criação, essa longevidade aí na vida dessas pessoas. E mesmo assim, ainda que vivesse 1000 anos, né? 900 e pouco lá, 960, em relação à eternidade, isso é nada. Porque a eternidade de fato é essa ausência de tempo, não há morte lá, não haverá morte lá. Então ainda que o pessoal viveu 1000 anos lá no começo da criação, mesmo assim isso é muito pouquinho para a proposta da eternidade com Deus. E aí a gente precisa entender dessa realidade. Os saduceus, amados, os saduceus que eram um grupo, lá um dos grupos religiosos do judaísmo, né? Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, tal. Então eram grupos divididos que faziam parte do judaísmo. Então, os saduceus, eles não acreditavam nessa realidade futura. Eles não acreditavam que havia eternidade, né? Só acreditavam nas coisas materiais, só nas questões aqui da terra mesmo. Eles só acreditavam lá nos 5 livros de Moisés, do Gênesis ao Deuteronômio, né? Vamos ler um texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo de número 8, e nós vemos este grupo, né, e o que eles acreditavam. Então, Atos 23, versículo de número 8. Paulo estava lá e ele identificou que havia esses grupos, né, e aí ele falou sobre a ressurreição. Eu estou sendo aqui julgado por causa da ressurreição. Paulo fez isso de propósito porque aquele grupo estava querendo incriminá-lo. E Paulo, sabendo que os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Espírito, essa realidade espiritual transcendente, invisível, mas os fariseus acreditavam. Então Paulo jogou essa daí para se livrar, porque ele falou, opa, tem um grupo aqui que vai ser ao meu favor. O cara é ligeiro, né, irmão? Tava ali, né? Usou de uma sabedoria ali, né? Então ele falou, o quê? Tem um grupo aqui que eu sei, né? Que, aliás, ele fazia parte, ele era do grupo dos fariseus, né? Então ele falou que vou jogar essa daqui, deixa eles se acabar na discussão teológica aí, que é para ver se eu me livro dessa. E funcionou, hein? Funcionou. Verso de número 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito. Olha só. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então esse grupo de religiosos, eles não acreditavam nessa realidade espiritual. Eu vi esses dias um texto aí numa discussão lá no Facebook, nem me intrometi. Ali eu me livrei, ali eu resisti à tentação de falar alguma coisa, viu? Porque toda vez que eu falo eu me arrependo, porque é um brigando com o outro, desrespeito, né? Não há essa discussão sadia e tal, um não quer ouvir o outro. Mas ali um rapaz, achei até estranho, né? Falei, rapaz, como que pode uma pessoa que, entre aspas, acredita na Bíblia, segue Jesus, né? Eu concluí isso de alguma maneira. Como que pode chegar a essa conclusão de não acreditar na realidade do inferno, nessas realidades espirituais? Então ele postou lá, isso é mito, isso aí é algo construído por alguns teólogos. Ele fala, não, mas calma aí, não é possível, né, que as pessoas, dizendo-se
de alguma maneira, discípulos de Cristo, frequentando igrejas evangélicas protestantes, lendo a Bíblia, elas chegam a essa conclusão de que não tem essa realidade espiritual. Então, a Bíblia é muito clara em falar sobre essa realidade em diversos textos, Antigo e principalmente Novo Testamento, seja na boca de Jesus, seja nos ensinos de quase todos, ou se não todos, os escritores do Novo Testamento. Então, a gente precisa entender isso aí de uma maneira muito clara, né? A gente não é desequilibrado e às vezes dá muita... Porque tem pessoas que supervalorizam, por exemplo, o poder dos demônios. Tem gente que vê anjo assim, de uma maneira como se visse qualquer pessoa. Banaliza essas realidades, né? São realidades, mas não é uma coisa corriqueira, onde a gente tem contato diário. Tem gente que... Eu fico pensando assim, rapaz... Deve ter assim uma banda larga, um Wi-Fi, um 5G com o Jeová, que vê anjo para todo lado, toda hora, né? É um negócio extraordinário. Então, meu Deus. Vamos lá. O que levamos para essa nova realidade? Eu coloquei uma pergunta aqui. O que nós vamos levar? Como eu disse que aqui é uma semeadura, é transitório, mas o que nós levaremos para lá? Né? E aí eu entendo que a Bíblia diz que a única coisa que nós levaremos... E aí é bom a gente entender isso, porque a gente vê o que vale a pena semear, o que vale a pena investir. Porque, irmãos, se eu não vou levar para a eternidade, do que vale a pena eu me matar para deixar as coisas aqui, que as coisas por aqui fiquem mesmo, né? Então, é uma coisa assim, para o cristão, é sem sentido. Eu dar o meu sangue, eu gastar a minha vida, empenhar os meus esforços, né, naquilo que não terá valor eterno. Então não faz sentido para nós, né? Só aquilo que contribui para a vida de alguma maneira é que nós entendemos que vale a pena o esforço. Então tem cristãos aí muitas vezes empenhando sua vida, gastando sua vida, que é única, que é curta, né, naquilo que vai ficar por aqui, ou seja, é o mais tolo de todos os homens. A gente vai ver isso na aula que vem que Paulo vai dizer: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então não é possível. E aí o Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 9, né, eu peguei esse texto aqui para concluir, ou concluo a partir desse texto, né, junto com a compreensão que eu tenho de um todo aí, de outros textos bíblicos, que a única coisa que nós levaremos para a eternidade são relacionamentos fraternos. Então, capítulo 16, versículo de número 9, diz assim: